Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Eu queria destacar aqui. Primeiro, quanto à competência territorial. Né? O artigo 70 do CPP ele foi modificado pela Lei 14.155 de 2021. Se acresceu ao artigo o parágrafo 4º, que cuida de competência territorial em crimes de estelionato. Estão ali dois tipos de estelionato. Estelionato virtual. 2, estelionato pela emissão de cheque sem fundo. A competência nos dois casos é do local do domicílio da vítima. E se houver mais de uma vítima, local, juízo prevento. Juízo que primeiro tomou conhecimento do fato, primeiro decidiu nos autos. Não veio ali na norma o estelionato pela falsificação de cheque. Aí o STJ entende o quê? Não veio na norma, então cai na regra do artigo 70, que adota a teoria do resultado. Então, competente é o local da consumação do delito. E aí se aplica, e ainda se aplica, o teor da súmula 48 do STJ. Competente em estelionato pela falsificação de cheque é o local da obtenção da vantagem ilícita. Bom, segundo tópico aqui ligado à competência territorial. Cuidado com o cancelamento da súmula 528 SPJ, que afirmava o quê? Em crime de tráfico internacional de drogas praticado por via postal, seria competente o local da apreensão da droga. Isso, no entanto, não vale mais. Em 2022, o STJ cancela a súmula e passa, então, a entender que competente é o local do destino da droga, ainda que a droga não tenha efetivamente chegado ao local. O que vale é a intenção, é o dolo de se remeter ali a droga àquele local. Bom, quanto à competência em razão da matéria, o que eu queria destacar aqui? 3 tópicos bem breves. 1, quanto ao júri. Houve uma discussão a partir de uma conduta em que o agente ele removeu de vítima ainda viva órgão vital, o que ocasionou a morte da vítima. Mas a intenção do agente foi promover uma remoção ilegal do órgão. O Supremo entendeu que não há aí um crime doloso contra a vida, nem mesmo por meio de um dolo eventual. O crime é tipificado na Lei de Transplantes, na 9434/97, vem no artigo 14, parágrafo 4º. Então, não é um crime doloso contra a vida, não vai ao júri, vai à justiça criminal comum, singular. Ok? Quanto à justiça eleitoral, depois busquem o artigo 78, inciso 4 do CPP, ele vai prever que a justiça eleitoral tem a competência para julgar
crimes eleitorais e também crimes comuns conexos aos crimes eleitorais. E aí o STF entendeu, há pouco tempo ainda, que se a Justiça Eleitoral reconhece a prescrição do crime eleitoral, ainda assim ela continua competente para julgamento do crime comum conexo. Haveria uma espécie de perpetuatio jurisdictionis, que não é tão bem visto pelo MP, mas é o entendimento atual do STF. Bom, e quanto à competência por prerrogativa de foro, o que eu queria destacar aqui? Vamos ter como ponto de partida o entendimento do Supremo firmado na ação penal 937. 937. Ali, para deputados federais, para senadores, o Supremo entendeu que o foro somente vale se o crime ocorrer, 1, no cargo e 2, em virtude do cargo. Tá? Com o tempo, o Supremo estendeu isso aí a ministros de Estado. E o Supremo até estendeu também em caso de mandatos cruzados. Mandatos cruzados. Exemplo, olha, um senador comete o crime no cargo do senador e em virtude do cargo. Depois de encerrar o cargo de senador e, na sequência, conquista o cargo de deputado federal. Ele continua com foro por fato praticado no cargo anterior? Sim. O Supremo entendeu que sim. Só houve aqui uma troca de casa parlamentar federal. E aí o foro, em uma casa ou em outra, é o mesmo, é o STF. Então ele continua com foro desde que não tenha ocorrido qualquer interrupção entre um cargo e outro. O Supremo, há menos tempo, até estendeu, ampliou isso aí ainda mais. Em um caso envolvendo um parlamentar federal, atualmente ocupa o cargo de senador da República, na época em que supostamente teria praticado o crime, envolvido aí no chamado escândalo da rachadinha, né, no estado do Rio de Janeiro, à época ele ocupava o cargo de deputado pelo estado do Rio de Janeiro, com foro no TJ do Rio de Janeiro. Né? Veio, sem interrupção, a ocupar o cargo de senador. O Supremo entendeu, continua com foro, aquele primeiro foro, TJ do estado do Rio de Janeiro. O STJ segue aqui a linha também do Supremo. Aplica ao seu âmbito esse critério de foro válido se o crime ocorreu no cargo e em virtude do cargo, exemplo marcante para governadores. No entanto, o STJ não aplica isso aí para 2 agentes públicos. Um desembargador, para que um juiz que eventualmente fosse julgar o desembargador não ficasse com medo, com receio de sofrer alguma retaliação futura em sua carreira. Vai que, né? Desembargador participa de alguma votação pela remoção ou pela promoção do juiz na carreira, e aí é chegado o momento para se vingar do juiz que o julgou. Então, não se permite isso para se manter uma plena independência, uma plena imparcialidade no julgamento do desembargador. Ele tem foro no STJ, pouco importa se o crime tem vínculo com o cargo ou não. E aí o STJ entendeu o seguinte, olha, existe uma igualdade entre carreiras do Ministério Público e da magistratura. O que vale para uma tem que se estender à outra. Então, isso se estendeu também ao promotor de justiça. Sinal vermelho aí, hein? Tema bom para cair em prova.
O promotor de justiça tem foro no TJ do estado em que atua, pouco importa se o crime tem vínculo com cargo ou não. Até porque é um tema bem atual aqui no MP-MG, sem aqui adentrar ao mérito do caso, mas um colega de MP-MG é réu em ação penal por, em tese, ter praticado o crime de homicídio da sua esposa. Está sendo julgado pelo júri? Não, pelo TJMG, independente se há o vínculo com cargo ou não. E quanto ainda ao foro prerrogativa, lembremos, Constituição Estadual pode fixar o foro? Pode. Se ela repete o que vem de forma expressa na Constituição Federal, a CF. Exemplo, é o que ocorre para o prefeito, que tem um foro no TJ do estado em que atua, conforme prevê o artigo 29, inciso 10. A Constituição Estadual, CE, também pode fixar o foro extraído da CF por simetria. Exemplo, olha, a CF prevê o foro no STF para o parlamentar federal. Pode a CE adaptar isso aí ao plano estadual, fixando o foro ao parlamentar estadual, ao deputado estadual, no TJ do estado em que atua. O que não pode a CE fazer é inovar, é criar foro que não vem na CF ou não é extraído dela de forma ou pelo critério da simetria. Então, exemplos. Não pode a CE fixar foro para vereador. A simetria não se estende ao parlamentar municipal. Não pode fixar foro para defensor público, ainda que o chefe da Defensoria Pública local, nem para o delegado estadual, delegado da Polícia Civil, mesmo que seja o delegado-chefe daquela Polícia Civil. Saindo do tema competência, vamos